Fala, gênio! Bom, bora treinar física? Meu nome é Marcos, sou matemático. Na aula de hoje nós continuaremos a nossa saga de resoluções de questões de dinâmica. Gênio, já pega o papel, pega a caneta, pega um copinho d'água e vem comigo porque hoje você vai aprender pra caramba. Hoje nós vamos resolver o probleminha do plano inclinado, agora considerando o atrito, beleza? Gênio, eu sempre lembro, se você ainda não está inscrito no nosso canal, não deixe de se inscrever. Solta o dedo nesse like, porque assim você apoia a nossa comunidade, faz ela crescer. E manda esse vídeo para aquele seu amigo que também está estudando esse tema, que está tomando bomba no colégio, ou que está se preparando para concursos do Brasil afora. Aqui nós temos matemática, química e física, desde o básico até o avançado. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Então, vem! Gênio, na aula de hoje nós vamos resolver o problema do plano inclinado, beleza? 2 bloquinhos sendo acoplados por uma corda, só que dessa vez nós vamos considerar o atrito, beleza? Na aula passada nós resolvemos um problema numérico e na aula anterior nós resolvemos esse problema de maneira geral, porém sem considerar o atrito. Hoje nós queremos considerar o atrito. E quando nós colocamos o atrito nesse problema, ele fica um pouquinho mais complexo, beleza? E nós vamos entender o motivo dessa complexidade. Porém, você já vai deixar ela no seu bolso para si. Em qualquer prova, isso cair, você já tem todas as ferramentas necessárias para tirar um 10. Beleza? Então é o seguinte. A gente quer saber, na aula de hoje, qual é a condição para esse sistema permanecer em equilíbrio. Beleza? Eu quero saber qual é a condição para esse sistema permanecer em equilíbrio. Porém, eu vou acrescentar aqui uma ideia adicional. Por que uma ideia adicional? Porque é o seguinte, quando nós aprendemos lá na nossa aula de dinâmica sobre o atrito, nós sabemos que a força de atrito, ela é uma força que sempre se opõe à tendência de movimento, beleza? Ou à tendência de escorregamento. Então é o seguinte, se eu tenho uma força de atrito, essa força de atrito, necessariamente, ela tem que estar em direção contrária ao sentido de movimento, beleza? Então, olhando para esse sistema aqui, nós vamos ter um problema. Por quê? Porque pensa comigo, nós temos aqui um bloquinho de massa M1 e um bloquinho de massa M2. Eu não sei para onde esse sistema tende a se mover, concorda? Eu vou aplicar a equação do meu caso anterior. Não, você não pode aplicar aquela equação M1 igual a M2 seno θ. Você não pode aplicar ela. Por quê? Porque aquela descrição que nós fizemos na aula anterior, nós desconsideramos o atrito, beleza? Então, toda aquela descrição, ela foi feita sem levar em conta o atrito. Então, aquela equação que nós chegamos, ela não vale quando o atrito é levado em consideração. Então, usar M1 igual a M2 seno θ para saber para onde esse sistema vai se mover, não vai adiantar, beleza? Então, você tem que fazer uma nova descrição do movimento. E aí é que surge a questão. Por quê? Porque eu não sei para onde esse sistema vai se mover. E perceba o seguinte, se esse sistema se mover na direção horária, ou seja, se esse sistema se mover de forma que o meu M1 descer e o meu M2 subir, eu sei que necessariamente a minha força de atrito vai ter que estar na direção contrária. Ou seja, se esse movimento tender a rodar no sentido horário, ou seja, com o M2 subindo o morro acima e o M1 descendo aqui, eu sei que a minha força de atrito vai ter que estar necessariamente contrária ao movimento. E, portanto, a minha força de atrito vai ter que estar na direção do meu eixo, beleza? Na direção aqui do meu plano inclinado, só que no sentido contrário ao movimento. Por outro lado, se esse sistema tender a fazer o movimento contrário, ou seja, se esse sistema tender a se mover no sentido anti-horário, ou seja, com o meu bloquinho M2 descendo e o meu bloquinho M1 subindo,
Perceba que a minha força de atrito vai estar na direção contrária. Ou seja, a força de atrito agora vai estar para o lado de lá. Então, por um lado, a força de atrito está apontando para baixo. Por outro lado, a minha força de atrito vai estar apontando para cima. E isso é um problema na hora de escrever as equações de Newton. Por quê? Porque eu não sei qual é a direção da força. Então, para conseguirmos sair desse pequeno impasse, nós vamos usar o conceito de atrito, de força de atrito destaque, que nós usamos na aula de dinâmica, beleza? Só para relembrar aqui, você não precisar necessariamente ir para aquela aula. Quando você tem um bloco e alguém empurrando esse bloquinho, beleza? A gente aprendeu lá no nosso curso de dinâmica que a força de atrito, ela é uma força que ela vai se adequando. Conforme você vai empurrando o bloco, ele não se move a princípio. Você tem que ir aplicando cada vez mais força no bloco com a intenção desse bloco se mover. A partir de um determinado momento, você consegue, fazendo determinada força, empurrar o seu bloco, beleza? Fazer esse bloco se mover, por exemplo, para a direita aqui. Tranquilo? E aí, lá naquela aula, nós percebemos o seguinte, que a força de atrito, que está aqui, ó, contrária ao movimento, a força de atrito, nesse caso, está nessa direção aqui, ela é uma força que vai se adequando. Conforme você vai empurrando o bloco para a direita, beleza? Na verdade, da esquerda para a direita, a força de atrito, ela atua da esquerda, da direita, na verdade, você empurra da direita para a esquerda, e a força de atrito age da esquerda para a direita. Talvez aí na sua televisão fique o contrário, eu não sei bem como é que vai ficar. Mas você vai empurrar o bloco da minha direita para a minha esquerda aqui. Beleza? A força de atrito vai vir da esquerda para a direita. Tranquilo? E aí, essa força de atrito, ela vai se igualando no início, exatamente a sua força empurrando esse bloquinho para lá. Beleza? Até que chega um momento em que você vai empurrando, vai empurrando, vai empurrando, e você quebra aquela força de atrito, você ultrapassa aquela força de atrito. Você ultrapassa o que nós chamamos de atrito estático. E quando você começa a empurrar o objeto, ele sai desse regime de atrito estático, beleza? E vai para um regime de atrito dinâmico, beleza? Essa quebra entre o atrito estático para o atrito dinâmico, ela ocorre em um ponto em que nós chamamos de ponto de atrito destaque. Ou seja, o ponto em que a minha força é máxima contra a força de atrito, beleza? É máxima no sentido de que a minha força de atrito, ela só pode resistir até um determinado ponto. Aquele ponto máximo em que ela consegue resistir é o que nós chamamos de atrito destaque. Quando a sua força é maior do que esse ponto máximo que a força de atrito consegue suportar, você quebra aquela força de atrito que está mantendo o objeto em repouso e você agora consegue colocar o objeto em movimento. E é esse conceito que nós vamos usar para resolver esse problema aqui. Beleza? Então eu espero que você já tenha isso em mente, já tenha estudado isso. Se não, eu acho que com essa explicação aqui você já consegue compreender, beleza? Até porque, de certa forma, é um pouco intuitivo. Muito embora o atrito não seja nada intuitivo, essa ideia de empurrar uma caixa e ir fazendo força, cada vez mais força, até que você consegue colocar ele em movimento, isso é intuitivo porque nós trabalhamos mais ou menos com isso no dia a dia, quando nós vamos, por exemplo, empurrar um carro. Sei que hoje em dia quase não se empurra, né? Mas na minha época empurrava muito. Beleza? Então nós vamos usar isso para nós resolvermos esse problema aqui. Como? Nós vamos primeiro separar em dois casos distintos. Que casos são esses? Nós vamos separar esse problema em um momento em que eu consigo fazer esse objeto se mover no sentido horário, ou seja, eu vou aumentando a minha massa aqui do M1, aumentando, colocando aqui. Suponha que você vai trocando aqui a massa do M1 e vai colocando cada vez, ou vai colocando um pouquinho a mais de massa aqui dentro desse meu caixote aqui, beleza? Você vai... A princípio você está com esse sistema em equilíbrio, beleza? Vamos colocar dessa forma. Você está com esse sistema em equilíbrio.
E aí você vai colocando massa dentro desse seu caixote M1, colocando, por exemplo, água aqui dentro. Você vai derramando água aqui dentro. Vai derramando água, vai derramando água, vai derramando água. A sua força de atrito, ela, a princípio, ela tá tendendo, já que você está colocando água aqui, você está aumentando a tensão na corda, você está puxando esse seu bloco de massa M2, fazendo com que ele tenda a subir, certo? Se você está fazendo isso com ele, logo, a sua força de atrito, ela vai ter que estar na direção contrária ao sentido de movimento. Ou seja, você vai ter uma força de atrito aqui, nessa direção. Vou até escrever um pouquinho melhor aqui. Você vai ter uma força de atrito nessa direção. Lembrando que a força de atrito, ela é sempre tangente à superfície. Então essa força de atrito está agindo aqui, beleza? Conforme você vai colocando água aqui, colocando água, vamos supor assim, nesse meu bloco M1, você vai aumentando essa tensão, até que, em um determinado momento, essa força, devido ao peso que está sendo propagado aqui pela tensão na corda, vai ser suficientemente grande para você quebrar essa força de atrito que está acontecendo aqui. E dessa forma, o seu bloco vai começar a subir, o bloco que está aqui nesse meu plano inclinado, e o bloco que está aqui pendurado, ele começa a cair. Beleza? É isso que vai acontecer. Quando isso acontecer, você vai estar justamente no regime em que a sua força de atrito saiu do atrito estático, ou seja, do atrito parado, para o atrito dinâmico, ou seja, o atrito em que está ocorrendo o movimento. Só que nós vamos considerar justamente o problema em que a força está justamente na tendência de se mover, beleza? É justamente aquele atrito estático. Porém, o atrito estático destaque, ou seja, quando está na iminência de o movimento ocorrer. Então é isso que você tem que ter em mente. Nós fomos colocando peso, água, massa aqui dentro desse meu caixote de massa M1, de forma a ir aumentando a tensão nessa corda. Aumentando, ao ponto de que se eu colocar agora mais um pinguinho de água aqui, esse meu sistema vai começar a descer nessa direção aqui, beleza? E isso vai acontecer justamente quando eu estiver com a minha força de atrito destaque. Então, a minha força de atrito que vai aparecer aqui, ó, é a força de atrito destaque, beleza? Ou seja, o objeto, ele ainda não se moveu. É isso que eu quero que você perceba. O objeto, ele ainda não se moveu nessa direção. Mas se você colocar mais um pinguinho de água aqui, ele vai começar a se mover e aí você vai ter quebrado a força de atrito estático e vai passar para a força de atrito dinâmico, beleza? É assim que nós vamos resolver esse problema. Ele ainda está parado, porém você está levando o sistema ao limite. A tensão aqui é a máxima antes de você fazer esse cara se mover. E aí, pensando nisso, nós vamos resolver as equações da mesma forma que nós resolvemos o primeiro problema sem considerar o atrito. Beleza? Então, nesse meu primeiro caso, nós vamos considerar que a minha tendência de movimento é no sentido horário, ou seja, eu estou aumentando a massa aqui, ó, do meu bloco M1. Pensa aí na sua casa como se esse bloco de massa M1 fosse um bloco em que ele não vazasse água e você foi colocando água aqui, água, de forma que você vai aumentando essa massa, fazendo essa massa ficar grande o suficiente para fazer esse objeto descer enquanto esse objeto sobe. Tranquilo? E você está justamente no ponto máximo. Mais um pinguinho de água e você vai vencer a força de atrito destaque. Beleza? Beleza. Então, já coloquei aqui a força de atrito destaque aqui na base do meu bloco. Beleza? De novo, nós vamos considerar aqui um sistema de eixos em que eu tenho a minha direção vertical perpendicular ao meu plano inclinado, beleza? E o meu eixo do X, ele é justamente segundo a direção do meu plano inclinado, beleza? Então, esse aqui é o meu referencial, tranquilo? Então, agora a gente vai ter que decompor as forças, né? Eu sei que eu tenho aqui a força normal que o plano inclinado age no meu bloco. Sei também que tenho o peso
do bloco agindo aqui para baixo, peso do bloco, se ele é o bloco de massa M2, isso aqui é M2 vezes G. Isso aqui eu já não vou, né, fazer com tanto cuidado. Já está feito na aula anterior. Essa decomposição aqui já está feita naquela aula. Então, se você não conseguiu pegar, pega lá, assiste aquela aula de novo para você ter isso aqui bem claro na sua mente, beleza? Então, a decomposição aqui é tal que o meu plano inclinado, ele vai gerar duas componentes aqui, beleza? Eu vou ter uma componente do peso na direção X, beleza? Aqui é a componente PX, e eu vou ter aqui, ó, a componente na direção Y, certo? Eu já sei que a componente na direção X, PX, ela é o módulo do peso, certo? M2G, vezes o seno. O ângulo θ aparece aqui, ó. Beleza? Esse ângulo θ aparece aqui. Então, o PX é M2G vezes o seno de θ. Beleza? E o peso aqui na direção Y, beleza? O PY, ele é igual a M2G vezes o cosseno θ. Isso eu mostro para você como é que aparecem os triângulos aí, as coisas, beleza? A força normal, lá das nossas aulas de dinâmica, nós temos que lembrar o seguinte, que a força normal, a FAT, desculpa, eu falei força normal, né? Mas a força de atrito, ela é sempre proporcional à força normal, beleza? A força de atrito é sempre uma constante μ vezes a normal. μ vezes a normal. Onde essa constante μ aqui, ela tem dois valores possíveis. Um é o valor de atrito estático, ou seja, quando o seu objeto está parado, e nesse caso você coloca aqui, ó, um μ estático, ou quando esse meu sistema está em movimento. E aí você tem um atrito dinâmico. Esses dois valores da constante para o atrito estático e para o atrito dinâmico são valores distintos. No nosso caso aqui, nós vamos usar o atrito estático. Por quê? Porque o meu sistema está na iminência do movimento, porém o movimento ainda não ocorreu. Beleza? E a gente sabe que a força de atrito, nesse caso, força de atrito destaque, ela vai ser o μ estático vezes a normal. Beleza? Beleza. Então nós vamos agora utilizar aqui, ó, o princípio fundamental da dinâmica. Vamos equacionar isso aqui e aplicar a segunda lei de Newton. Beleza? Beleza. Então, olhando para esse bloco M1 aqui, na direção Y, nós temos o seguinte. Esse bloco não se movimenta na direção Y, beleza? Nesse eixo aqui, ele não se movimenta, não existe nenhum buraco aqui. Esse meu plano inclinado é rígido o suficiente para manter ele paradinho aqui. Então, eu sei que essa normal tem que ser compensada pela componente Y do meu peso. E eu sei que a componente Y do meu peso é M2G cosseno θ. Então, eu já sei aqui, ó, que a normal, né, tem que ser igual a M2G cosseno θ. Beleza? Tá feito. Uma outra força que eu não coloquei aqui, mas que eu vou colocar ela aqui agora, é a tensão, né? Existe aqui a tensão da corda. Beleza? A tensão da corda. Ótimo. Então, eu já sei que a minha normal é M2G cosseno θ. Show de bola. Agora, vamos aplicar a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, aqui na horizontal. Lembrando que, como esse sistema está tendendo, para esse primeiro caso, a se movimentar morro acima, vamos assim dizer, eu sei que a minha força de atrito está no sentido contrário. Lembrando que a força de atrito, lá da nossa dinâmica, a equação dela é dada por essa fórmula aqui, ó. A força de atrito é uma constante μ vezes a força normal. Constante é essa que depende de você estar em atrito estático ou atrito dinâmico. Beleza? Então agora vamos aplicar aqui, ó, no eixo X a segunda lei de Newton. Perceba o seguinte. Perceba
o seguinte. Eu disse para você que nós estamos no regime de atrito destaque, ou seja, o meu sistema ele ainda não se moveu. Ele está na tendência a se mover, ou seja, eu estou forçando o sistema ao máximo. Se eu colocar mais um pinguinho de massa desse lado, esse sistema ele vai se mover. Só que ele ainda não se moveu. Então, o somatório das forças ele ainda é nulo, ou seja, a aceleração ainda não existiu. A aceleração ainda é zero. Então, eu vou aplicar a segunda lei de Newton, mas ainda para uma aceleração zero, beleza? Então, olhando, esse aqui foi em Y, né? Aqui foi em Y, beleza? Para o bloco M1. Isso aqui é tudo bloco M1. Ainda não olhei para o bloco M2. Na verdade, M2. Isso aqui é tudo para o bloco M2, beleza? Ainda não olhei para o bloco M1. Show de bola? Então, olhando agora em X, o que eu vou ter? Que a força de atrito, como a tendência de movimento é morro acima, eu já vou colocar a direção que ele percorreria se ele fosse se movimentar. Então eu vou dizer, mais ou menos, né? Não é bem isso, porque a aceleração vai ser zero, mas se houvesse aceleração, eu sei que ela ia em direção à tensão. Então a tensão, de certa forma, seria maior. Então eu vou colocar as equações de forma que a tensão seja a maior força, beleza? Então, a tensão menos o peso na direção X menos a força de atrito destaque, isso daqui é zero, beleza? Ele está na tendência de movimento, mas ele ainda não se movimentou, beleza? Se eu colocar mais um pezinho lá em M1, ele vai se movimentar, beleza? Colocando aqui a fórmula que aparece, eu sei que a tensão menos M2G seno de θ menos, qual é a força de atrito? É Mi estático, certo? Vezes a normal, mas pela minha equação anterior aqui, ó, eu sei que a normal é igual a M2 vezes o G vezes o cosseno θ. Isso daqui é igual a zero. Beleza? Então a gente tem essa equação zona grandona aqui. Guarda essa equação. Show de bola? Show de bola. Essa equação vem simplesmente de aplicar a segunda lei de Newton aqui para a tendência de movimento. Está tendendo a se movimentar para lá, a tensão seria a maior força. Beleza? Então a tensão menos essas forças aqui vai gerar uma aceleração que, por enquanto, ainda é zero. Beleza? Agora sim, vamos para o bloco de massa M1. O bloco de massa M1 não tem muito o que dizer. Porque só existe a tensão nele. Beleza? Bloco de massa M1, só existe a tensão nele. Tem a tensão aqui em cima, o peso aqui embaixo. O peso é M1G, a tensão é T. Aplicando a segunda lei de Newton, eu sei que, de novo, como a tendência de movimento seria para baixo, ele tende a descer, eu já vou colocar como se o peso ganhasse aqui, né? M1G menos T é igual a zero. Beleza? Beleza. Então agora nós vamos usar essa equação aqui, ó. Equação 1 e a equação 2. Beleza? Então eu vou escrever aqui, ó. Vou até escrever de verde. Vou escrever de verde. De 1 e 2, temos o seguinte. Presta atenção, gente. Presta atenção que isso aqui é muito importante. Vou escrever as duas equações, ó. M1G menos T igual a zero. Beleza? E T menos M2G seno θ menos Mi estático M2G cosseno θ, isso igual a zero. Se você somar essas duas equações aqui, ó, se você somar essas duas equações aqui, o que que você vai ter?
somando essas duas equações. Deixa eu botar aqui bonitinho, né? Vamos somar. Se nós somarmos essas duas equações, eu tenho, ó, menos t aqui, ó, com t aqui, ó, foi embora. Desse lado de cá, eu vou deixar só o M1G. Beleza? Desse lado de cá, eu vou deixar só o M1G. E esses M2G seno θ menos mi estático M2G cosseno θ, eu vou passar para lá, porque eles estão com sinal negativo. De forma que eu vou ter a seguinte equação que eu vou escrever de rosinha para ficar bem legal, ó. M1G tem que ser igual, M1G tem que ser igual. Passando esse cara para lá, M2G seno θ, M2G seno θ, menos, que no caso passou para lá, ficou mais, mi estático, M2G cosseno θ. Perceba que eu tenho G, G e G, de forma que esse G vai embora. E eu acabei de chegar na minha condição para esse sistema ficar em equilíbrio, porém, em um equilíbrio em que ele está na iminência de subir. Beleza? E qual é essa condição? É isso aqui, ó. Que o meu M1 seja igual a M2 seno θ mais mi estático M2. Eu tenho M2 dos dois lados aqui, né? Como eu tenho M2 aqui e M2 aqui, ó, eu já vou colocar o M2 em evidência. Vamos colocar o M2 em evidência. Colocando o M2 em evidência, eu tenho o seguinte. Esse cara aqui, ó, aparece seno θ e ali aparece mais mi estático cosseno θ. Então, acabamos de ter aqui uma condição. Beleza? Acabei de descobrir aqui a condição. Eu sei o seguinte. Olha só para essa equação aqui, gente. É só para essa equação. Eu sei que o meu sistema vai tender a se mover em direção ao M1, ou seja, o M2 subindo o morro e o M1 descendo aqui. Esse sistema vai tender a acontecer isso todas as vezes que o meu M1 for igual a M2, que multiplica seno θ mais mi cosseno θ. Perceba o seguinte, se o meu M1 for um pouquinho maior, ou seja, se eu colocar uma gotinha de água aqui e essa equação for um maior, se aqui aparecer o maior, eu sei que esse meu sistema vai vir de forma que esse bloco sobe e esse bloco desce. Então, eu já achei aqui a minha primeira condição, beleza? Aí você pode dizer, se acontecer o contrário, então ele vai descer. Calma, calma, porque aqui você está levando em conta o atrito. Você teve que separar em dois casos. Esses dois casos vão te dar duas desigualdades. Você acabou de encontrar a primeira desigualdade. Todas as vezes que o M1 for maior do que isso aqui, você sabe que ele desce. Beleza? Esse cara aqui, ó, vai descer e esse cara vai subir. Então guarda essa equação aqui porque você já encontrou uma condição. Se por um acaso acontecer a igualdade, o sistema fica paradinho. Se acontecer a desigualdade, M1 for maior do que isso daqui, você já sabe que esse sistema vai descer. Beleza? Agora fica a questão do que acontece ao contrário, beleza? Porque eu acabei de dizer para você que a iminência era a iminência do movimento em direção a M1, beleza? Agora, imagina que acontece o contrário. Ou seja, mantenho essa minha massa M1 paradinha aqui, beleza? Mantive a minha massa M1 paradinha aqui. E agora eu comecei a forçar lá M2, beleza? Ou de outra forma, para a gente poder ter a igualdade, a desigualdade dupla, e é o que eu quero que você pense,
Agora, imagine que você não está mais colocando massa aqui dentro, e sim retirando massa. Tô retirando massa, retirando massa, retirando massa. Tô retirando. Eu abri aqui um furinho aqui, imagine que aqui dentro tava com água. Eu fiz um furinho aqui, ó, e deixei a água vazar devagarzinho, devagarzinho, devagarzinho. De forma que esse sistema agora, ele tende a o bloco de massa M1 subir e o bloco de massa M2 descer. Quando isso acontecer, o que nós vamos ter? Nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter que esse meu bloco tende a descer, logo a força de atrito agora vem para essa direção aqui. Ó. E se a força de atrito vem para essa direção aqui, a minha força PX aqui é a que vence. E esse meu bloco agora começa a escorregar e esse bloco começa a subir. E aí a gente vai resolver agora essas mesmas equações aqui, só que para esse caso. Como essa aula já está ficando aqui um pouquinho mais longa, e eu também tenho um compromisso, eu vou deixar para fazer essa aula na aula que vem. Vou deixar você pensando aí. Quero que você pense na sua casa e tente fazer antes de assistir a próxima aula. Claro que se você pegar as aulas em sequência e já foi a outra semana, eu não sei quando que você está assistindo a aula, eu sei que eu vou demorar uma semana para gravar essas duas aulas. Mas se você pegar em seguida, você já vai ver a resposta, claro. Mas de qualquer forma, tente fazer o outro caso antes de olhar a minha solução. Beleza? Tente fazer isso. Eu vou fazer na próxima aula. Não deixe de se inscrever no nosso canal, se ainda não for inscrito. Dá uma olhada aí embaixo, porque eu sempre deixo algumas dicas de estudo, livros, etc. E aí você também vai ajudar ao nosso canal clicando nesses links aí e comprando. Você não paga nada mais por isso, você na verdade ajuda o nosso canal aí a crescer. Vem comigo, porque aqui você se torna um hacker de verdade. Na próxima aula a gente termina esse probleminha. Então, vem!